o grande lance é que o que a gente vai modelando dos nossos filhos fala dos nossos deuses. Se o seu filho é mais corintiano do que ele ama Jesus, é porque aponta para o que está dentro do seu coração. E mesmo que você fale, vamos para a igreja, ele está vendo seus amores. Ele vê a sua empolgação na hora da adoração comparada à sua empolgação na hora do jogo. Ele está vendo. Então, o desafio aqui é você entender que não tem problema torcer para um time, não tem problema gostar de carro, não tem problema gostar do que você gosta, mas o que é eterno? O que vai mudar o seu filho para a eternidade? E eu queria dizer para você que a sua casa seja permeada 24 horas pela palavra de Deus. Que você possa falar. Eu fiz a entrevista, eu fiz um podcast com um muçulmano convertido e ele dizendo que quando um nenê nasce, o pai pega e ele faz uma oração que já é decorada deles nos 2 ouvidos do nenê. É a primeira coisa que um nenê ouve. Imagina, se nós fizéssemos isso, ao pegar o bebê e sair do útero, nós fizéssemos uma oração em cada ouvido, dizendo: você será alguém apaixonado por Jesus, você é um filho de Deus, você nasceu para a glória de Deus, você é um profeta para as nações, você será poderosamente usado. Então o que a gente fazia em casa? Era Bíblia o tempo inteiro. Então era o quarto decorado com coisas da Bíblia, o travesseiro é algo da Bíblia, a coxinha lá, a coxa que cobria é algo da Bíblia. Então é espalhado, você ligava a TV, o que tinha na TV? Coisas da Bíblia. Foi assim na minha casa. Foi assim que eu cresci. Eu lembro que, não sei como, meus pais fizeram uma fita cassete lá que tinha 10 horas de desenho bíblico. Então eu quero assistir televisão, colocava lá, eu ficava 10 horas, o tempo inteiro, ficava repetindo aquele monte de desenho bíblico, e era Davi, era Sansão, e era Moisés, e a gente ficava vendo aquilo, e aquilo estava entrando no nosso coração e modelando a gente. Eu não lembro do meu pai chegar em casa e falar assim: me dá aí seu boletim, quero ver suas notas, e eu quero um 10, e não sei o quê. Eu lembro do meu pai chegando em casa e falando: você leu a Bíblia hoje? Que versículo você decorou? Fala aí para mim o que você decorou. Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia hoje? Por quê? Porque do que adianta entrar em Harvard e ir para o inferno? Do que adianta os melhores cursinhos se ele não ama a palavra de Deus? Quem está entendendo, amados? Gente, meus pais foram assim maravilhosos, deram do bom e do melhor que eles podiam nas condições deles, de pagar uma escola particular, de me enviar para fazer um intercâmbio para aprender inglês, de me ajudar na minha faculdade, me ajudou a comprar meu primeiro carro, morei uns 3 anos num apartamento que era dele, nos primeiros 3 anos do meu casamento, mas nada se compara ao maior tesouro que os meus pais me deram: ser alguém apaixonado pela palavra de Deus. Então, que nós possamos inculcar na vida dos nossos filhos. Inculcar na vida dos nossos filhos. Sentado, no carro, diante de todas as situações, a gente pegar e falar: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Aconteceu essa situação lá na escola, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Você está lendo a Bíblia, então você vai lá para o seu tempo devocional. Mas forçado, inicialmente é forçado. Você força ele a comer, você força ele se ele precisar ir no médico, você força ele para você força ele a estudar. Isso aqui é vida eterna, gente. Então que nós possamos envolver a nossa casa. Mas é claro, isso começa pela sua vida. Isso começa por você. Ele precisa ver você na palavra de Deus. E aí, Douglas, o que aconteceria se os pais começassem, Douglas, esse processo a partir da barriga da esposa? Você já imaginou? Eita. Essa criança com 6 meses de idade, que já ouve, já aprende, já assimila, o pai começar assim, vai se chamar Pedro Lucas da Silva de Jesus, e já vai nascer cheio do Espírito Santo como João Batista. Já pensou se o pai já começasse, Douglas: o Senhor é o seu pastor, Pedro, e nada te faltará.
está sendo gerado aqui um profeta do Senhor, um discípulo de Cristo. Aí quando entrar, eu até marquei aqui, ó. Aí quando entrasse em casa vindo do hospital, entrava o som desse hino aqui, ó. Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero a tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça me basta. E quando a criança começar a aprender a falar, a primeira palavra que ela diz, Jesus, Jesus, Jesus. Aí aprende a falar um pouquinho mais antes de dormir. O Douglas fez isso com as crianças, né, Douglas? Antes de dormir, pede para ela repetir: eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu amo minha família. Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu amo a minha família. Gente, eu duvido que essa criança amanhã não levará a sério aquilo que foi plantado dentro dela. Agora, papai, escute por favor. A janela de maior absorção na vida de uma criança, de tudo, é do 0 aos 7 anos. Presta atenção, é a janela de maior absorção. O que você desenhar na mente dela, o que você plantar, o que você colocar ali, é o que está escrito no texto. Mesmo quando envelhecer, não se esquecerá. Então, não brinque com isso, porque é muito sério. Aquilo que você colocar na mente da criança, fizer, vai ficar dentro dela como valores, princípios, como uma bússola orientadora do 0 anos até aos 7 anos. E eu quero dizer a você, não terceirize. A sociedade atual delega o alinhamento a terceiros, escolas, mídias, influenciadores e até líderes religiosos. Mas a Bíblia deixa claro que o lugar de modelagem é em casa. É em casa. Douglas, compartilha com a gente uma experiência que você teve, onde você fala que você tinha recebido um convite para escrever um livro para uma grande editora, mas num momento muito complicado da sua paternidade. Sim. Eu recebi uma oportunidade bem no início do Jesuscope. O Jesuscope estava com poucos seguidores, bem no começo. Eu conheci o diretor da Mundo Cristão, o Renato, e ele me fez um convite, falando, faz uma introdução em primeiro capítulo e manda, e eu vou tentar apresentá-la na Mundo Cristão, e se a banca aprovar, a gente pode publicar um livro. Eu fiquei assim, muito empolgado, numa época que era muito mais difícil lançar um livro. E aí eu mandei e recebi uma resposta deles, está aprovado, nós vamos lançar o livro do Jesuscope. Fiz um contrato com a Mundo Cristão e agora precisava começar ou continuar escrevendo o livro para entregá-los, né? E eu tentando escrever aquele livro, e foi exatamente na época que a Luísa nasceu. Passado 1 ano e pouco, o Davi nasceu. E com os 2 bebês em casa, e a gente cuidando e tentando fazer tudo isso, nos debruçando sobre eles nos dedicando àquela tarefa ali desde o início, eu e a Val. E eu lembro que estava passando assim quase 2 anos que eu tinha assinado o contrato e eu não tinha entregue o livro. E eu lembro que eu estava dirigindo e eu comecei a orar, falando: Senhor, até de certa maneira pedindo perdão, falando: Senhor, eu não estou sendo um bom mordomo. O Senhor me deu essa oportunidade de espalhar uma mensagem pela nação, né, de escrever esse livro, e eu até agora não consegui escrever esse livro, eu não consegui entregar, e sentindo culpa em relação àquilo. E eu senti o Espírito Santo falando comigo naquele carro, e dizendo: fique em paz, os 2 maiores livros da sua vida estão sendo escritos. Eles se chamam Luísa e Davi. É esse livro que milhares e milhares de pessoas lerão. Então dedique-se a essa escrita. Esses são os grandes livros da sua vida. E aquilo trouxe muita paz ao meu coração, de que todas essas coisas, as outras coisas seriam secundárias, comparado à missão que Ele me deu de apontar essas flechas no alvo. Que coisa linda, hein? São estes livros que milhares e milhares de pessoas vão ler. Isso é profético também. Agora nós temos o alinhamento da flecha. Vamos para
uma outra qualidade de uma flecha pronta para ser lançada: peso certo. Uma flecha muito leve não tinha estabilidade, muito pesada não alcançava a distância. O peso certo tem a ver com equilíbrio. E como pais, o equilíbrio está... Ou seja, como pais, o equilíbrio está entre afeto e disciplina, proteção e responsabilidade, carinho e firmeza da correção. É interessante que a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Presta atenção. Cheio de graça, afeto. Cheio de verdade, disciplina. Cheio de graça, proteção. Cheio de verdade, responsabilidade. Cheio de graça, carinho. Cheio de verdade, firmeza da correção. O afeto da segurança e comunica amor incondicional, mas a disciplina da estrutura e ensina limites. Uma flecha sem equilíbrio na madeira se quebra facilmente. Um filho sem afeto se torna inseguro, mas sem disciplina se perde. Deus mesmo corrige a quem ama, diz Hebreus 12:6, mostrando que amor e disciplina não se excluem. Proteção e responsabilidade. O guerreiro protege a sua flecha até que esteja pronta, mas lança o alvo quando chega a hora. O pai deve proteger os filhos das ameaças que destroem a fé, mas também confiar responsabilidades para que amadureçam. A Bíblia diz que José fez um trabalho tão bem feito como pai adotivo de Jesus, nesse aspecto, que aos 12 anos ele já assumia compromissos espirituais e foi encontrado no templo discutindo com os doutores da lei. E nós temos aqui carinho e firmeza da correção. O carinho é o óleo que suaviza a madeira, a firmeza é o cinzel que a alinha, pois que pais que dão carinho formam filhos frágeis. Pais que só dão carinho formam filhos frágeis. Pais que só corrigem formam filhos endurecidos. Pastor Cote diz algo que deveríamos guardar. Ele diz assim, superproteção sem disciplina e limites é igual a delinquência. Superproteção sem disciplina e limites é igual a delinquência. Uma coisa que eu sempre me preocupei, e o Douglas pode testemunhar isso. Eu sempre fui muito disciplinador, como ele disse. Eu sempre fui um pai que corrigiu os filhos, mas eu sempre gostei de brincar com os meus filhos, brincar de bola, gosto muito até hoje de jogar dominó e gosto de assistir alguma coisa interessante com eles, viajar com eles. Preste atenção, nós não podemos perder este equilíbrio. Afeto mais disciplina, carinho mais limites, carinho e firmeza da correção, porque é exatamente este equilíbrio que faz com que os nossos filhos cresçam de forma saudáveis e se tornam, como Douglas, um grande pai também. Fala um pouquinho sobre isso, Douglas. Sim, e eu estava dizendo para o meu pai que você tem que entender é que, às vezes, homens frágeis, no sentido de suas carências, podem errar na criação de seus filhos. Por quê? Porque ficam buscando no filho uma admiração, ficam buscando no filho a afirmação, e aí tem medo de corrigi-los, porque o filho vai ficar chateado com ele. Tem medo de corrigi-los, porque o filho não vai gostar deles. O seu filho não tem que gostar de você, o seu filho tem que obedecer a você. Quem está entendendo? Gente, o nosso papel é criar filhos que vão se submeter ao Senhor. Eles vão ouvir de Deus daqui a pouco. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se você não treinou ele para negar a si mesmo,
você está fazendo um desserviço. Mas qual é a diferença? É interessante, né, que o fariseu, ele chegava e confrontava a prostituta, o publicano, mas eles não se convertiam, eles não chegavam ao arrependimento. Jesus chegava e confrontava o fariseu, confrontava o publicano e a prostituta, e eles se convertiam. Qual era a diferença? Amor. Um fazia por raiva, o outro fazia em amor. Essa é a diferença. É por isso desse equilíbrio, dessa dose de amor e dose de correção, dose de carinho e dose de limites, para que fique muito claro, essa correção não é porque eu estou com raiva de você, essa correção é porque eu amo você, é porque eu estou comprometido com o seu destino profético e eu não vou deixar você se desviar e ir para o inferno. Então eu estou aqui comprometido com a sua vida eterna, e é por isso que corrige. Nós vamos caminhando já para a conclusão. Então nós temos o alinhamento da flecha, nós temos o balanceamento da flecha, e vamos concluir falando sobre afiar a ponta da flecha. Flechas precisavam ter ponta afiada. A preparação da ponta, que era a cabeça da flecha, podia ser feita, a flecha, essa cabeça da flecha podia ser feita de pedra lascada, de bronze, ferro ou até osso endurecido, dependendo do período e dos recursos disponíveis. A fixação, a ponta era encaixada e amarrada com fibras vegetais ou tendões de animais, reforçada com resina. Uma flecha podia, preste atenção porque isso aqui é interessante, uma flecha podia ter o peso certo, o corpo alinhado e ser lançada por um arqueiro habilidoso. Mas se a ponta não tivesse afiada, ela perdia o seu propósito. Então preste atenção. O guerreiro, um exímio lançador de flecha. A flecha alinhada, balanceada, mas sem ponta afiada. Não cumpria o propósito. No contexto da paternidade, essa ponta afiada simboliza a preparação espiritual, a preparação intelectual e a preparação emocional. O Douglas falou algo que deveria nos preocupar aqui. A primeira preocupação do pai como guerreiro deve ser esta: afiar espiritualmente os filhos. Porque não adianta um filho ter um bom caráter. Não adianta um filho ter sido bem educado, de forma equilibrada. Mas se o pai esquecer de afiar sua flecha espiritualmente, nunca se esqueça disso, homens. Você é o sacerdote da sua casa. E eu quero te preocupar agora. Se a tua mulher nunca te pediu oração, se os teus filhos nunca te pediram oração, é porque eles não te enxergam como sacerdote da casa. Você deveria sair daqui muito preocupado. Preste atenção, você é o sacerdote da casa. E o sacerdote é aquele que leva os filhos até a presença de Deus e traz a presença de Deus para dentro de casa. Mas o pai não é só o sacerdote. O pai é o profeta da casa. E o profeta é o que denuncia os pecados da família. O profeta é aquele que tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e autoridade para dizer: aqui em casa não. O meu pai, que era pastor da Assembleia de Deus e muito rígido nesse aspecto, ele sempre dizia para os filhos assim: quando vocês tiverem a casa de vocês, lá
vocês fazem o que vocês acharem o correto fazer, mas aqui em casa, não. Aqui eu sou o sacerdote, aqui eu sou o profeta, aqui eu sou o pastor e aqui eu sou o líder da espiritualidade da casa. Por isso, meu pai, ele tinha, gente, meu pai, eu conto para o Douglas isso, meu pai era um homem que levava Deus tão a sério, e meu pai tinha uma integridade moral, que eu vi um dia, no aniversário dele, a igreja superlotada que ele era pastor, ele disse assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Tinha muita moral para dizer isso. Nunca vi meu pai mentir, nunca vi meu pai não pagar uma conta, nunca vi meu pai subornar um guarda, nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na frente da gente, nunca vi meu pai falar mal da vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu via meu pai toda madrugada praticamente orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. Ou seja, meu pai nos ensinou o que significa ser o sacerdote, o profeta e o pastor da casa. Então, a primeira preocupação de um pai é afiar suas flechas espiritualmente. Se depender de mim, o Douglas como flecha vai alcançar o alvo estabelecido por Deus dentro da sua soberania. Se depender do Douglas, o Davi e a Luísa também vai alcançar o alvo, porque não adianta ter filhos alinhadinhos, balanceados, mas não tem ponta afiada para fazer aquilo para o qual Deus o chamou para fazer. Então esta deve ser a primeira preocupação dos pais: afiar seus filhos espiritualmente para dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus.